Olá, ontem eu fiz uma live muito interessante com um grande amigo, Dr. Ricardo dos Reis, que tem uma excelência em publicações científicas. Ele é diretor do ensino e pesquisa do Hospital de Amor de Barretos. E alguns pontos eu gostaria de chamar a atenção de vocês quanto ao conteúdo que nós apresentamos ontem. Eu sei que muitos não devem ter assistido a live e a pergunta que surgiu é: por que publicar é importante, né? Nós sabemos que nossas condutas no dia a dia são baseadas, as condutas cirúrgicas, eu digo, ou até mesmo a nossa metodologia cirúrgica, baseado na metodologia científica. O que significa isso? Que as nossas condutas são baseadas nas publicações que nós lemos diariamente. E a atualização que ele nos pontuou ontem é que no sistema brasileiro hoje, no Brasil, nós temos um sistema chamado Qualis-CAPS, que é a avaliação dos periódicos das revistas científicas. E quando nós vamos fazer uma publicação, o que mais nos preocupa é quanto ao fator de impacto da revista. Ou seja, grosseiramente falando, quando você tiver uma publicação naquela revista, qual vai ser o impacto da sua publicação. E o fator de impacto, ele funciona mais ou menos assim. Se nós pegarmos em torno de maior que 2,5 até 4, são as revistas que têm maiores fatores de impacto no mundo. E o que significa esse valor? Então, se você tiver uma revista com um impacto de 2,5, significa que seu artigo vai ser citado pelo menos 2,5 vezes as suas publicações. Então isso é interessante e importante para nós sabermos e termos consciência de como que funcionam as publicações. Todos nós sabemos que é um processo longo, algumas vezes desgastante e algumas vezes até frustrante. Frustrante eu digo ao passo que quando você encaminha seu artigo trabalhado, você levou muito tempo para fazê-lo e você recebe uma negativa da revista, falando que o seu artigo não vai ser publicado naquela revista ou não tem interesse de ser passado pelo corpo editorial que faz a revisão de todo o processo. Bom, a dica que o Dr. Ricardo deu ontem é que não deve se desanimar, primeiramente. Esse é um processo longo mesmo. Mas duas coisas foram muito interessantes. A primeira é que ele comentou que a avaliação do Qualis-CAPS está para mudar e provavelmente o ano que vem a gente já mude isso. Como funciona? Hoje em dia você precisa entrar lá nas categorias, medicina 1, 2 e 3, por exemplo. E daí você vai ter o Qualis A1, A2, B1, B2, AC e D e assim sucessivamente. O A1 é o maior impacto que tem, e são as revistas mais difíceis de ter a publicação. A gente precisa de ter realmente uns resultados ou uma pesquisa que mude a conduta na prática cirúrgica. São as revistas, a Nature, a New England, são revistas de grandes impactos realmente. Mas o segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção, e que ele falou várias vezes, foi bem debatido, é o fato de, sempre que você tem dúvida quanto à sua publicação, ou você recebeu uma negativa da revista, e você realmente tem interesse que a sua revista seja publicado seu artigo seja publicado naquela revista, o que você deve fazer e pode fazer? Você procura o editor-chefe da revista, o e-mail dele no site da revista e manda um e-mail para ele, educado, explicando realmente. Não pode ser um e-mail longo, porque senão eles são muito ocupados, geralmente não vão ler e-mails longos, mas se você mandar um e-mail curto se apresentando e falando por que o seu artigo tem um potencial em ajudar os leitores daquela revista. Ele contou um caso em que o artigo tinha sido negado porque tinha expirado o tempo do envio. Ele mandou o e-mail para o editor da revista e o editor abriu novamente o tempo para ele. Eu já tive uma experiência pessoal em que houve algumas objeções da revista. Eu escrevi um e-mail para o editor-chefe e ele me respondeu concordando com as objeções e dando seguimento ao processo de publicação. Eu sei, você sabe, esse é um processo longo, nem todo mundo tem um gosto pela arte da publicação, mas eu gostaria de deixar aqui registrado que a publicação vai mudar a nossa rotina no dia a dia, né? Então, por causa disso, é muito interessante que a gente se empenhe para que tenha artigos publicados. Te espero no próximo post.